Bom dia, gente. Eu agradeço ao meu amigo por garantir a todos que a minha participação vai iluminar essa palestra do McGrath. Mas não garanto responder todas as questões que McGrath responderia. Mas, gente, então, nós vamos falar rapidamente sobre esse tema introduzido pelo Alistair McGrath, a questão da inteligibilidade do mundo. Então, a gente deu esse título, mas vocês vão ver que a gente vai discutir um pouco o significado desses termos e eu quero tentar clarificar um pouco a discussão. O que significa essa inteligibilidade do mundo? Mas eu pensei em nós aproximarmos, como uma contribuição, McGrath e Doivert. Mas eu queria fazer uma introdução antes, citando esse trechinho de uma obra de Michael Polanyi, que foi uma referência na palestra do McGrath, e aparece também nesse livro, que eu recomendo muito, até como uma introdução a Alistair McGrath. É um livro bem interessante, surpreendido pelo sentido. Foi lançado pela editora Ragnus. Então, o homem vive nos significados que é capaz de discernir. Ele estende, melhor dizendo, a si mesmo para aquilo que lhe parece coerente e ali está em casa. Eu gosto muito dessa citação de Polanyi, está nessa obra Meaning, que é uma coleção de estudos que ele produziu, quando ele relaciona o significado com o lar. Isso é muito significativo, muito interessante, é o lugar onde a gente se sente em casa, é o que ele diz. E eu aproveito para fazer uma referência sobre a palestra de ontem, do John Walton, sobre o mundo como o lar, né? O universo como lugar de descanso de Deus e dos homens. Depois a gente volta nisso. Mas por que aproximar McGrath de Doivert, afinal de contas? Por que essa contribuição? Então, como vocês sabem, Doivert é um filósofo cristão que produziu uma espécie de heurística filosófica para uma enciclopédia das ciências, para integrar os vários saberes. Ele morreu em 77 e não houve muito contato, ou quase nenhum contato de Doivert com a tradição inglesa de teologia natural e muito menos com essa nova teologia natural que vem sendo proposta por McGrath. Por outro lado, de forma às vezes intrigante, McGrath diz muitas coisas extremamente semelhantes ao que Doivert já dizia quando ele lançou sua obra filosófica entre os anos 30, principalmente, os anos 60, mas não há citações e nada desse tipo. De qualquer forma, nós temos razões locais para fazer essa conversa acontecer. Alguns talvez tenham participado do nosso curso Faraday Kuyper, em 2014, e a gente realizou esse curso aqui em São Paulo, como uma parceria da Associação Kuyper de Belo Horizonte com o Faraday Institute, do St. Edmund, que está baseado no St. Edmund's College, em Cambridge. Então, assim, a ideia de correlacionar, ou de aproximar a tradição inglesa e a tradição holandesa já era uma questão antiga e na origem, inclusive, desse projeto, ABC2. Então, por isso a gente segue procurando fazer essa conversa. É um interesse local, talvez não seja universal, mas é um interesse local. Agora, nós temos algumas questões similares, algumas interrogações similares surgindo no pensamento de McGrath e nessa tradição. Então, vou citar aqui um trechinho de um texto de Hermann Doivert, de 1954, A Secularização da Ciência. Embora a secularização da ciência tenha se consumado sob influência do humanismo moderno pós-renascentista, é necessário reconhecer quão influente foi o motivo central, natureza-graça, do escolasticismo católico, preparando o caminho para a secularização posterior. Da mesma forma, é a influência dominante desse domínio antibíblico dualista, essa é a visão de Doivert, que atualmente impede o protestantismo ortodoxo de organizar suas fileiras e assumir uma posição positiva e inequívoca contra a secularização da ciência. Então, isso é uma preocupação de Doivert,
essa união do discurso científico com uma tese de laicidade absoluta, de secularização geral e, mais recentemente, com o neoateísmo, que isso já seria uma preocupação do próprio Alistair McGrath, e ele vem tratando sistematicamente disso. Mas o que é esse motivo central, natureza e graça? Em termos bem simples, essa divisão está por trás da ideia de que haveria um campo da vida, que é o campo da espiritualidade, que são aquelas áreas ou setores da vida atingidos pela graça, e haveria um setor da vida que é capaz de atingir seus fins autonomamente em relação a Deus, ou seja, que não precisa da graça. Então, esse é um problema antigo, não são só os protestantes que levantaram essa bola. Herman Doivert, Herman Bavinck trataram disso no caso da Holanda, mas um dos grandes nomes do Vaticano II, o teólogo católico Henri de Lubac, levantou esse mesmo problema, e isso influenciou muito a mudança de postura da Igreja Católica depois do Vaticano II. Então, é uma questão ecumênica. Existe discussão disso no catolicismo, no protestantismo, também na ortodoxia oriental. Não é o caso da gente se aprofundar agora. Mas isso não é uma crítica idiosincrática a partir da realidade protestante. Agora, é interessante que na nova teologia natural, como eu gosto de chamar essa abordagem de McGrath, a gente encontra algo similar, uma preocupação similar. Veja o que ele diz em um dos livros dele, na verdade, mais antigos na discussão do assunto, The Order of Things. Ele tem um artigo bem interessante sobre a teologia natural nesse livro. Ele diz o seguinte: a teologia natural não consiste na descoberta de bases persuasivas para a fé fora dos limites e do escopo da revelação, mas em uma demonstração de que, quando a natureza é vista através das lentes da revelação cristã, o resultado é imaginativamente convincente e racionalmente persuasivo. Em outras palavras, a teologia natural pressupõe a visão cristã de mundo. Qual é o fundo dessa discussão? É a preocupação do próprio McGrath com o fato da história do diálogo de religião e ciência no Ocidente, particularmente na Inglaterra, que foi a teologia natural clássica. Segundo McGrath, ecoando críticas mais antigas, como a de John Henry Newman, no século XIX, a busca de uma tentativa de demonstrar a realidade de Deus a partir de uma neutralidade absoluta, abstraindo de todas as crenças cristãs específicas e da própria afirmação trinitária, e procurando derivar essa crença, ou mostrar que ela pode ser derivada a partir meramente do estudo da natureza. Isso levou à secularização, a assim chamada physical theology, que foi esse empreendimento da velha teologia natural, acabou contribuindo para alimentando uma visão deísta de Deus e uma espécie de teologia subcristã. E isso aconteceu na Inglaterra, esse tipo de processo aconteceu em outros lugares da Europa, e no século XX essa abordagem foi duramente criticada, e particularmente no caso da Europa continental, por Karl Barth. E isso levou a McGrath a ficar preocupado com a questão: como a gente pode ter uma outra teologia natural que não corra esse risco? E ele foi muito influenciado por Thomas Torrance, no sentido de reconhecer que a gente precisa assumir a crença cristã trinitária na sua integralidade, desde o princípio de nosso olhar para a natureza. A gente não pode olhar para a natureza, não vamos conseguir fazer teologia natural cristã se a gente tentar olhar para a natureza sem assumir essas crenças. Olha, isso é uma forma, digamos assim, num outro contexto, no contexto teológico inglês, de dizer aquilo que o Doivert estava dizendo, num certo sentido. Então, eu recomendo particularmente essas obras. The Open Secret, eu sei que já está em tradução, existem planos de publicação. The Order of Things, ainda não há planos de publicação, mas a gente tem uma síntese da trilogia de McGrath, A Ciência de Deus, que está disponível em português, foi um livro do nosso projeto, está à venda aí, né? A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica. Então, vocês vão encontrar algo dessas discussões nessa obra. Mas, então, essa é a razão por que a gente entende seria interessante fazer uma conversa das duas tradições. É que elas realmente estão preocupadas com a forma como a compreensão cristã completa de Deus e da realidade pode iluminar o nosso olhar para a natureza. Então, assim, como sugestão para a investigação futura, há pontos de contato e fricção interessantes entre o que diz a tradição holandesa e o que diz
McGrath. Por exemplo, essa questão da unidade de natureza e graça, ou a questão da teologia natural. A questão dos níveis explanatórios, ele mencionou isso na palestra, a ideia de que você tem há substratos diferentes na realidade e você precisa de um discurso diferente para cada substrato. Então, o exemplo da chaleira é ótimo, né? Nesse sentido, são dois níveis diferentes e complementares de explanação. Então, você tem algo similar na teoria do Doivert dos aspectos modais, do antirreducionismo. Nós temos também essa ideia de que o sentido último da natureza ele é revelado, ele não é encontrado diretamente na natureza, e Doivert diz algo semelhante, mas a partir de um outro referencial filosófico. Então, são ideias gerais para um estudo posterior. Mas vamos lá, recuperando o que nós acabamos de ouvir na palestra de Alistair McGrath sobre inteligibilidade, coerência e sentido. Então, novamente, recomendo esse livro. Foi bastante comercial, mas acho que não está disponível aqui para vender agora, né? Mas como eu disse, uma ótima introdução. Algumas ideias principais que nós encontramos nesse livro e na palestra do McGrath, que vai ficar disponível. Primeiro, a ideia de inteligibilidade. Esse termo aparece várias vezes. É o como, na linguagem de McGrath. Ele dá o exemplo da chaleira. Então, nós compreendemos como aquele processo acontece, como um fenômeno físico. Então, nós estamos falando, quando falamos de inteligibilidade, da ordem racional das coisas naturais, com um olhar sempre parcial e fragmentado. Isso ele insiste muito nesse ponto. É o resultado da análise. Isso é muito interessante também, é um ponto de contato com o Doivert, a gente vai mencionar. O olhar científico é sempre analítico. Tem a ver com entender. Nós vamos ver algumas citações sobre isso já já. Então, isso é inteligibilidade. É um olhar fragmentado, analítico, ele nos leva a entender como as coisas funcionam. Agora, a experiência cognitiva não se resume à percepção da inteligibilidade. Ela envolve também a intuição da coerência. Ele usa o termo intuição no final da palestra. Nós notamos a interconectividade e a unidade superior das coisas. Mas, como ele não fala na palestra, mas no livro, ele fala algo sobre isso, que a coerência é muito importante na nossa experiência cognitiva, mas ela não é um critério de verdade, mas é um critério de estabilidade. É quase que um critério estético para a gente organizar os nossos saberes. E, finalmente, nós temos o sentido, o porquê. Então, vejam que a inteligibilidade está no como e o sentido está no porquê. O destino último, o que emerge do quadro completo. Ele usa também o termo finalidade para se referir a isso. Então, vamos ver aqui, retomar algumas citações. Veja o que ele diz sobre Einstein. No final da palestra, vocês ouviram sobre isso. Conforme Albert Einstein comentou em 1936, o mistério eterno do mundo é a sua inteligibilidade. Para Einstein, a própria explicabilidade exige claramente explicação. A inteligibilidade do mundo natural, demonstrada pelas ciências naturais, levanta a questão fundamental quanto à razão de haver tal ressonância fundamental entre a mente humana e as estruturas do universo. Então, existe o fato da inteligibilidade. E ele acontece independentemente da nossa capacidade de explicar a própria inteligibilidade. Então, ela também é um fato da nossa experiência, mas nem todos esses fatos são inteligíveis pela ciência. Então, isso está no surpreendido pelo sentido. Agora, veja o que ele diz logo depois. É verdade, então, pela ciência nós entendemos as coisas, nós captamos a inteligibilidade. Mas veja o que ele diz logo depois. A vida diz respeito a mais do que entender as coisas. Diz respeito a conseguir lidar com a ambiguidade, a complexidade, e depois encontrar algo que vale a pena para nos dar, atenção, direção e sentido. Precisamos de um mapa mental da realidade que nos permita nos posicionar, ajudando-nos a encontrar nosso caminho ao longo da estrada da vida. Então, eu gostei muito dessa citação, desse trecho que aparece aqui no Surpreendido pelo Sentido. E, em alguns momentos, ele distingue entre inteligibilidade e sentido, entre entender e encontrar direção. E aqui a gente percebe, então, que sentido
não tem a interpretação dessa palavra não é sempre, tanto na palestra como no texto, semântica. Então, não se trata de sentido semanticamente, ou de falar de significado semanticamente, mas de falar de sentido direcionalmente. Então, aqui nós estamos tomando um trecho do campo dessa palavra e distinguindo aí do significado linguístico. Não se trata de significado linguístico, se trata de direção, de orientar-se quanto à realidade. Então, a gente usa o termo sentido tanto para falar de textos, quanto usa o termo sentido para falar de para onde a gente vai numa certa direção. Então, a gente pode, daqui descer para a Rua Augusta, por exemplo, ou subir, enfim, a gente pode ir para lá e decidir para que lado a gente vai. E a gente usa esse mesmo termo. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, que sentido aqui é mais do que a questão semântica, ou distingue-se da questão semântica. É uma questão de se orientar no mundo. Então, é uma outra analogia. Agora, vejam, a ciência busca o sentido. A ciência diz respeito à atribuição de sentido. As ciências naturais tentam identificar padrões no mundo natural e, a seguir, buscam estruturas mais profundas que podem explicar esses padrões. Então, não é que a ciência não esteja atrás de sentido. A gente poderia dizer que descobrir um padrão inteligível na física ou na biologia, por exemplo, é uma forma de atingir o sentido. Sim, nós poderíamos dizer isso. Mas, vejam só, vocês ouviram isso na palestra, isso aparece no livro também. Se há um significado no mundo, a ciência simplesmente não será capaz de revelá-lo. Então, embora McGrath diga em muitos momentos que a inteligibilidade é um fato das ciências, ele insiste em dizer que a ciência não atinge o sentido, que o sentido não pode ser detectado. No finalzinho da palestra ele disse isso, que o fato de que a ciência não pode detectar o sentido não significa que ele não exista, significa que a ciência não tem instrumentos para isso. Então, vejam aqui que a gente tem uma definição mais clara aqui, ou melhor dizendo, a gente é capaz, a essa altura, de distinguir melhor inteligibilidade, então, de sentido. Não se pode dizer que teorias científicas explicam o mundo, só que explicam os fenômenos do mundo. Uma outra afirmação muito interessante. A ciência moderna parece, quase de forma irresistível, apontar para além de si mesma. Então, aqui nós temos algo importante. A inteligibilidade do mundo nos faz perguntar sobre a inteligibilidade da inteligibilidade, e isso é o que ele chama de sentido. Como a gente explica o fato de que há esses padrões e que nós somos capazes de encontrar esses padrões? Então, isso é um aspecto da questão. Agora, mais do que isso, existem pistas na ordem natural de que a realidade é direcional, que a realidade temporal aponta para alguma direção. E quando McGrath está falando de sentido, ele está falando de finalidade, está falando de direção e, a partir das suas citações, inclusive de Polanyi, ele está falando também da nossa casa, por assim dizer. Como o homem pode se sentir em casa no universo. Bom, isso vem a partir da fé cristã, mas veja um outro conceito aqui, que é o de coerência da realidade. O cristianismo oferece uma visão da realidade que nos ajuda a enquadrar tanto sua transparência racional quanto sua interconectividade fundamental. Vejam isso, a ciência desmantela o mundo para que possamos ver como as coisas funcionam. A fé cristã as reconecta para que possamos ver o que elas significam. Então, percebam que nós temos a inteligibilidade, nós temos o sentido, que é o último, e nós temos uma coisa no meio do caminho, que é a coerência. A coerência da experiência humana nos ajuda a ver para onde a realidade está direcionada, e aí a gente vai identificar, então, o sentido. Eu não estou dizendo que McGrath é sempre consistente no uso desses termos, mas eu tenho a impressão que, grosso modo, a gente pode dizer isso, que inteligibilidade seria o nível mais básico da experiência científica, que é o trabalho de análise, de identificar padrões setorizados, de desmanchar o mundo, de desconstruir a experiência, mas nós precisamos encontrar coerência se quisermos encontrar o sentido. Então, nós temos 3 níveis aqui: inteligibilidade, coerência e sentido, sendo que o sentido é final, o sentido é último.
Agora vejam só, qual é a fonte do sentido? Então nós temos uma citação do poeta Paul Murray aqui, muito legal. Deus é o buraco da agulha através do qual todos os fios do universo são puxados. Isso é muito interessante. Então aqui nós temos a ideia de que o universo tem vários fios e eles têm um ponto de amarração. Ou eles, no caso aqui, não é bem uma amarração, mas enfim, um buraco através do qual todos passam. Isso faz a gente pensar num texto que foi citado também por McGrath, de Colossenses, que nele, em Jesus, todas as coisas subsistem, ou todas as coisas são integradas, ou feitas coerentes, como algumas versões trazem. A crença em Deus faz sentido em si mesma e dá sentido a tudo mais, incluindo os sucessos e limites das ciências naturais. Agora, vejam só onde nós temos aqui um pulo do gato muito importante, que diferencia isso tudo de um outro projeto de teologia natural. O cristianismo fornece uma estrutura de sentido que ilumina a terra das sombras da realidade. No entanto, essa estrutura de sentido não é algo que conseguimos compreender por nós mesmos, após uma análise completa de todas as opções. O sentido que buscamos nos é revelado. Somos, por assim dizer, surpreendidos pelo sentido. Então, nesse ponto, realmente o projeto de teologia natural de McGrath se diferencia e eu acredito que ele se torna compatível com visões próprias da tradição reformada, seja na Europa, seja em muitos lugares aí na América do Norte, claro, isso é um interesse meu, obviamente, né? Vocês sabem que eu sou diretor do Labri, a gente tem um compromisso aí com a tradição e o pensamento de Francis Schaeffer, e na tradição reformada existe essa suspeita profunda em relação à possibilidade de uma teologia natural, por causa da questão dos efeitos noéticos do pecado e assim por diante, e é bem pertinente colocar essa questão aqui, a gente está no Mackenzie, né? Mas vejam que aqui nós temos uma afirmação clara de que não é possível atingir o sentido por um procedimento indutivo. Ele é muito claro aqui. A análise completa das opções não nos dá o sentido. Então, não há como construir ou reconstruir a fé cristã bottom-up, ou de baixo para cima. Não dá para fazer isso. A gente precisa receber essa estrutura por revelação. E, então, nós compreendemos a coerência do mundo. Isso significa que existe algum conhecimento da realidade a partir da experiência ordinária e a partir da ciência, mas ele não pode ser costurado em uma estrutura coerente, de modo que o sentido seja apontado sem o auxílio da revelação especial. Então, aqui, isso é extremamente compatível com a tradição reformada clássica. Talvez muitos de vocês certamente não são reformados e isso provavelmente não me interessa muito, mas eu quero dizer que me interessa bastante. Eu acho que é um ganho teológico e torna muito recomendável o projeto de teologia natural de Alistair McGrath e muito compatível nesse aspecto, como eu mencionei, com Doivert. Agora, o que é o sentido, então? Eu queria chegar nesse ponto, minha questão principal é isso. O sentido é algo que engloba as inteligibilidades científicas, as várias inteligibilidades científicas e, atenção, a coerência total da realidade. Mas como? Conferindo-lhes direção, finalidade. Então, eu lembro aqui o que Polanyi diz no seu texto sobre significado, é que o homem procura se estender por meio dessa teia de sentidos. E aonde ele encontra sentido, ele encontra a sua casa. Então, é uma necessidade mais do que meramente intelectual. É uma questão realmente existencial. Mas o sentido, então, em McGrath é uma categoria bem ampla, como a gente pode ver. Agora, vamos seguir em frente e falar um pouco sobre Doivert. Onde entraria Doivert nisso para os fãs? Né? Se você não leia, recomendo muito. Pelo menos no ABC2H, eu tenho recomendado, que é ABC2 Humanidades, né, para quem não sabe, não é uma fórmula química. A gente tem recomendado bastante como uma das tradições, não é obrigatória, obviamente, mas uma das tradições reflexivas é essa tradição de Doivert. Bom, 3 termos chaves em Doivert. Nós vamos falar sobre eles. O mundo existe por uma razão, eu estou sintetizando o que ele pensa. O mundo existe por assim dizer, razão divina que está além do próprio mundo, além de si mesmo. E essa razão se desvela no processo temporal, segundo a lei divina
que habilita esse processo. Então, existe uma lei, uma palavra divina que organiza não apenas a existência de fatos sincronicamente, nesse momento, mas que organiza todo o processo temporal, seja ele físico, histórico e assim por diante. Existe uma palavra divina que organiza todo esse processo e o direciona para uma finalidade que não pode ser encontrada dentro do mundo, por assim dizer, mas que está fora do mundo. 3 termos-chave, então, para falar disso: significado, tempo e lei. Isso é complexo, eu recomendo aí, principalmente, o livro Contornos de uma Filosofia Cristã, de Carlsbeck, da editora Cultura Cristã, como uma introdução para compreender melhor esses termos. Mas quem discute bastante essas ideias é um filósofo holandês chamado Van der Heeven, e ele tem um artigo muito importante, foi publicado, acho que em 78, sintetizando as teses de Doiverd, e ele toma esses 3 termos para isso. Então, estou me referindo a ele. Mas, enfim, o que é significado, então, para Doiverd? Atenção para isso, é meio revolucionário. Significado é o ser de tudo aquilo que é criado. Então, recusando a metafísica clássica e de origem grega, de que o ser seria a categoria última para descrever a realidade das coisas, Doiverd usou o termo significado. Ele falava de significado ou de sentido. Tá? Significado e sentido aqui estão associados. Por que o significado? Por que sentido? Então, eu vou dar uma explicação super simplificada, bíblica, para que vocês entendam o que ele queria dizer. De acordo com Colossenses, todas as coisas, Colossenses capítulo 1, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus e para Jesus, por meio dele e para ele. O que isso significa? Que a razão do mundo temporal é a relação do Pai e do Filho. Então, o mundo existe por causa dessa relação. Então, o significado é a realidade mais íntima que fundamenta a nossa experiência, inclusive a existência da matéria. A matéria não existe ou não pode existir meramente como uma realidade autônoma em relação a Deus. Ela existe por causa de um sentido. E o sentido é essa relação do Pai e do Filho. É o que se diz, que o mundo foi feito por causa dele. Então, isso nos ajuda a entender porque, para Doiverd, a categoria última para descrever a estrutura da realidade é o sentido, e não uma ideia metafísica abstrata como o ser, que seria uma ideia que você poderia aplicar tanto à descrição da estrutura do mundo quanto ao próprio Deus. Então, ele não era contra usar o termo ser, mas é que ele diria que o termo ser deve ser subordinado na nossa imaginação ao sentido. O significado é a fonte do ser, das coisas temporais. Claro, você pode falar sobre o ser de Deus abstratamente, mas nós não sabemos o que é o ser de Deus. O ser de Deus é inacessível. Então, nós não podemos criar uma categoria final que serve para descrever as pedras e descrever Deus. Então, a gente chega nisso. A gente chega à descrição de qual seria a substância ou melhor dizendo, a constituição fundamental de todas as coisas. Então, Deus e as pedras estariam dentro de uma grande categoria e a gente fala dos dois no mesmo fôlego. Não, isso não é possível. Esse é o ponto de Doiverd, não é possível. Então, quando a gente fala de ser, a gente está falando do ser das coisas temporais. O ser de Deus, a gente não sabe como é o ser de Deus. Embora ele tenha se revelado para nós como Deus, um Pai amoroso, estabeleceu um pacto conosco, mas nem de longe a gente pensa que a gente anda no bolso com uma descrição da essência divina satisfatória. Então, no que se refere ao ser absoluto, que seria o ser de Deus, a gente não sabe o que é isso, o ser do mundo é significado. Ele significa outra coisa. A existência das coisas do nosso universo se deve à relação do Pai e do Filho. Bom, então, o que a gente pode falar sobre esse significado? Expressões como o significado da vida, o sentido da história e assim por diante não são primariamente semânticas, mas têm um alcance mais amplo. Elas evocam noções de alvo e destino. E então, não como algo adicional para a vida ou história, mas como algo determinante e direcional. Por causa da briga com a tradição clássica e até com a filosofia católica tomista, no contexto do pensamento holandês, o termo teleologia foi muito evitado.
né, por causa dessa associação, né, com Aristóteles e, enfim, com teologia natural clássica e assim por diante. Mas foi importante isso que o Van der Heeven escreveu, em 78, porque o fato é que, quando a gente diz que toda a realidade existe por causa dessa relação divina e tem esse destino, então nós estamos falando de telos de alguma forma. Nós estamos falando de destino, a gente está falando de direção. E é realmente isso que Doivert quer dizer, que toda a realidade está direcionada para além do tempo. E você encontra esses sinais não apenas de uma ordem estática, mas de direcionamento. Então, nós temos uma ordem estruturada no mundo, mas ela é dinâmica e ela vai em um sentido. Então, aqui nós temos um ponto óbvio de contato com o que McGrath fala sobre sentido. Ele claramente associa sentido com direção, destino, assim por diante, embora ele evite, em muitos momentos, o uso do termo telos e da expressão teleologia. Mas, em alguns livros, ele entra nisso melhor. Então, por exemplo, no Deus e Darwin, que a gente está vendendo aí, está disponível, uma discussão muito interessante sobre teleologia e assim por diante. O livro que ele citou, as Gifford Lectures, de 2009, A Fine-Tuned Universe, acho que é esse o título, também está na nossa lista de tradução. Então, em breve, a gente deve ter a versão full, né, da discussão de McGrath sobre fine-tuning, ou ajuste fino, né, no universo, princípio antrópico, assim por diante. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque todos os dois usam o termo significado de forma mais do que semântica. O termo significado para se referir, ou o sentido para se referir ao destino, ao telos, ao alvo das coisas. Bom, então, para quem conhece Doivert, vocês sabem que ele também tem uma teoria de estratos, como McGrath propõe, que você precisa de várias ciências, vários discursos para trabalhar com os vários níveis de realidade. Então, você tem, por exemplo, a explicação por que a chaleira está fervendo, você tem a explicação em termos de trocas energéticas, ou seja, uma explicação física. Então, isso é um nível explanatório. Agora, você pode dizer que alguém quer tomar chá. Então, isso pode ser uma explicação sensorial. Então, alguém gosta de tomar chá e vai tomar chá. Ou pode ter uma outra explicação. Pode não ser porque a pessoa sentiu um desejo de tomar chá, mas porque ela tem o dever social de tomar chá. Ela vai tomar chá naquele horário, na verdade, nem é porque ela quer tomar chá ou está sentindo o desejo com base na sua estrutura biopsíquica para tomar chá, mas porque ele tem a obrigação de tomar o chá das 5, porque, sei lá, é um dever cultural, ou pode ser um dever social. Então, quando eu cheguei na Inglaterra em 2007, tomar chá era, para mim, só um dever social, mas, para os ingleses, é uma instituição cultural. Então, você pode explicar o mesmo fato, como eu disse, de várias formas. Então, ele procurou construir uma ontologia geral, mas há outras ontologias, como o Doivert procurou produzir, para explicar por que um certo nível explanatório precisa ter autonomia em relação aos outros, ou ele deve ser reconhecido em relação aos outros. Alguém me perguntou outro dia, por que nós não podemos... Isso não é uma construção abstrata, esse negócio de estabelecer níveis de sentido? A gente não pode tratar a realidade como uma coisa só? O problema é que isso é extremamente abstrato. Vamos pegar o caso ali, o exemplo dado por McGrath, da chaleira. Para você afirmar que a realidade, que você pode construir uma ciência, melhor dizendo, que dispense os níveis explanatórios, ou seja, que torne desnecessário separar a explicação física de por que a chaleira está fervendo e a explicação social ou histórica de por que a chaleira está fervendo, você precisa ser capaz de construir uma linguagem unificada que diga as duas coisas ao mesmo tempo. Se você não é capaz de produzir um discurso unificado para dizer simultaneamente o que é a explicação físico-química do comportamento de um animal e a explicação psíquica desse comportamento, então você não pode dizer que a dimensão, ou biológica, a gente pode dizer, que a explicação psíquica ou biológica e a explicação física são, na verdade, uma só. Então, isso é muito importante. Às vezes há a alegação de que é possível fazer a redução, mas a
a redução é comprovada, seria comprovada por uma unificação linguística. Se você não tem um discurso unificado para falar de dois campos diferentes como um campo só, então a redução é meramente hipotética. Ela pode ser defendida, mas é uma espécie de crença religiosa, né? Então, enquanto a gente não consegue unificar a linguagem, são campos diferentes e refletem dimensões diferentes. E a prova em contrário seria a unificação do discurso. Então, quando a gente não consegue unificar os discursos, deve existir uma razão. E a razão, segundo o McGrath, ou segundo o Doivert, e o McGrath também fala sobre essa questão do sentido, é que esses discursos são diferentes porque eles refletem níveis diferentes da realidade. Não é só um problema da linguagem, é uma coisa estrutural. Não é que a linguagem apenas é descontínua, é que a realidade é descontínua. A realidade não é absolutamente homogênea. E se você quer alegar que ela é totalmente homogênea, então, boa sorte, né? Se você conseguir fazer a unificação da linguagem, então você demonstrou isso. Se você não conseguiu, então você não pode fazer essa afirmação como afirmação científica, embora você possa defender isso como um dogma ou um pressuposto filosófico. Bom, uma outra coisa importante em Doivert é o tempo. O tempo, para ele, envolve ordem, duração e também direção. Ordem, isso faz parte da nossa experiência, a experiência da sucessão. Então, a gente tem isso na física, inclusive é irreversível, né? Os processos físicos são irreversíveis, eles têm uma determinada direção. E as coisas físicas e os fenômenos físicos têm também duração. Então, ordem, a gente pode falar do que estrutura esses processos, e duração, por assim dizer, a vida interna dos entes e dos processos. E o tempo é vivido nessas duas dimensões. E o tempo a gente pode descrever de várias formas, né? Quem é de ciências humanas sabe que fala-se sobre tempo histórico, por exemplo, fala-se sobre tempo. Norbert Elias tem um livro sobre tempo social. A gente pode falar em tempo moral. Então, Levinas tem um texto muito interessante sobre tempo e ética. A gente pode falar do tempo psíquico, que é diferente do tempo biológico, do tempo físico, mas existe também o tempo lógico, da ordem das premissas e conclusões. Existe, por assim dizer, o tempo numérico, que é o fato de que existe uma sucessão definida nas quantidades. Existe uma sucessão definida, mas ela é reversível, né? Você pode sair do 3 e ir para o 2. Mas, no caso da experiência física, não existe essa reversibilidade, né, dos fenômenos. Mas, então, o Doivert diria que existem formas de temporalidade em cada uma daquelas dimensões. Essas formas de temporalidade são a forma como cada uma dessas dimensões é organizada, e quando a gente quer dar uma explicação de um determinado campo, a gente precisa encontrar padrões naquele campo. E esses padrões, você não tem uma explicação psicológica se você não encontra padrões psíquicos. Agora, sempre quando você vai explicar os padrões dentro de uma determinada dimensão da experiência, esses padrões se mostram com uma determinada estrutura de sucessão que não é meramente a sucessão física, embora esteja baseada na sucessão física, mas ela é distinta. É por isso que a física do tempo não serve para explicar um processo histórico, embora o processo histórico aconteça dentro do tempo. Mas o tempo histórico tem uma lógica própria, e você tem que encontrar essa lógica. Então, encontrar a estrutura de um determinado nível explanatório é encontrar uma outra forma de temporalidade. Então, isso faz parte do pensamento de Doivert. Mas isso é interessante porque uma implicação do que ele está dizendo é que todos os níveis da experiência mostram temporalidade. E, em todos os níveis da experiência, essa temporalidade tem uma direção. E isso é interessante. Você encontra direcionamento em todos os níveis. Então, em cada nível da realidade em que você procura inteligibilidade, você acha inteligibilidade quando você encontra uma estrutura de sucessão e uma direção. Daí que, realmente, o termo inteligibilidade tem uma conexão com o termo sentido. Quando a gente encontra algo inteligível, a gente encontra uma estrutura de sucessão, encontra um tipo de padrão. E aqui, no caso, seria como Doivert explicaria certas coisas que Plantinga depois, que o McGrath está dizendo. Ou melhor dizendo, eu estou dizendo que Doivert diria que responderia as coisas que McGrath estava dizendo. Então, gente, vejam o que se diz sobre tempo aqui. Se significado aponta para a singularidade e imutabilidade do poder criador em sua própria ubiquidade,
O tempo indica a pista ou curso através do qual esse poder se move. O curso é coerente, atenção para essa palavra, e também, o curso é coerente, mas envolve uma ordem de sucessão e uma duração dos estágios. E, através disso, literalmente no curso do tempo, o significado se desvela em uma diversidade. Então, o mundo é significado, mas ele não é significado estaticamente. O mundo é um significado que está se desdobrando. E, na medida que o tempo se desdobra e a história se desdobra, esse sentido vai sendo manifesto. E esse sentido é o próprio Deus. O mundo foi feito, como eu disse, por meio de Jesus e por causa de Jesus. Mas percebam isso, às vezes a gente fala isso e pensa assim, então tudo que existe agora revela essa relação do Pai e do Filho. Não. Por que não? Porque nós ainda estamos no meio da história desse universo. É importante ter isso em mente. Então, um recorte sincrônico da realidade não dá totalidade de sentido. O sentido está se desdobrando no tempo e nos vários níveis desse tempo. É por isso que, simplesmente fazendo um recorte sincrônico da realidade, agora nós não temos já uma revelação do sentido de tudo. A história não concluiu, né? Tem que terminar, chegar no fim do livro. E aí você tem a totalidade da história. Então, isso é uma contribuição importante que eu acredito que Doivert apresenta. Falar sobre a coerência do mundo como algo que é estruturalmente temporal. E isso significa que você não vai encontrar, digamos assim, encontrar toda a amarração da realidade num recorte sincrônico nesse momento, dado, ainda menos dado por uma apenas das ciências. Então, o tempo seria essa estrutura coerente de ordenamentos, sucessões com sentidos distintos e durações, extensões temporais variadas de pedras, objetos, fatos naturais, pessoas e assim por diante, coordenando todos os aspectos da realidade, todos os entes reais, e tudo isso manifesta e aponta a origem do sentido. Então, uma ilustração que ele gostava de usar era do prisma, né? Então, você pode pensar no tempo cósmico como um prisma e o espectro de cores como essa diversidade do sentido, e em cada uma dessas cores você encontra formas diferentes de sucessão, de ordenamento. Agora, a fonte do sentido a totalidade do sentido vem de Deus, né? Então, o nosso mundo é um mundo em que o sentido absoluto está refratado em vários níveis e num processo temporal, mas todas as coisas convergem de alguma forma. Enfim, um outro termo importante, nós vamos gastar muito tempo aqui, é lei, né? É importante também para Doivert. A ideia de que existe, como a gente mencionou, um ordenamento para as durações e as sucessões em cada nível da realidade. Existe um ordenamento. Então, você tem leis físicas que estão por trás da ordem dos fenômenos físicos e de como o tempo físico corre. Então, da mesma forma, a gente teria leis para todas aquelas dimensões da realidade que estabelecem as ordens de sucessão e as durações das coisas. Então, isso é uma heurística filosófica para pensar como as ciências podem ser correlacionadas. Tá? Aqui não é ciência, é filosofia. Então, gente, 3 termos-chave para falar de inteligibilidade. Se o significado é a característica mais básica e mais compreensiva do ser de tudo que foi criado, então essa é a definição de Doivert do ser das coisas. E o tempo indica o curso através do qual o sentido é revelado, a lei refere-se à estruturação desse curso e aos sinais que devem ser seguidos para manter-se a direção. Então, são termos relacionados. Eu ainda estou pensando como fazer isso, mas eu acho que há muita conexão entre o uso desses termos aqui e o uso em Alistair McGrath. Embora ele se refira às mesmas realidades com termos mais cognitivos. Então, assim, finalizando, o que a gente pode dizer a respeito da natureza do sentido a partir desses 2 autores? Em primeiro lugar, eu acho que existe uma paridade entre esses termos. Realmente acho que há. Então, o significado para McGrath e o significado para Doivert, para mim, é muito, muito próximo. Muito próximo. O significado é revelado, o significado é transcendente, não pode ser alcançado pela ciência, embora possa ser sugerido pela ciência, e assim por diante. Claro que há uma pequena diferença em que Doivert diz que o mundo, a realidade toda significa. A realidade temporal, na sua totalidade, significa Deus. E, nesse sentido, nesse sentido é que ela é significado. Então, aí é uma
pequena diferença em relação a McGrath, ao uso do termo, né? Mas a ideia central é essa, é que o mundo tem sentido, ele tem direção. Uma outra coisa importante, McGrath fala que captar a coerência é importante, a coerência da realidade é importante para você encontrar o sentido. Eu falei que entre inteligibilidade e sentido, nós temos a coerência no meio, vocês lembram disso? Então, coerência aqui eu acho que tem uma ideia muito similar, porque também em Doiverd a coerência é necessária, a percepção da coerência do mundo é necessária para reconhecer o sentido. Mas para ele, se você quer discursar teoricamente sobre isso, então tem que ficar claro que a coerência é temporal. Então isso seria Doiverd ofereceria um aprofundamento filosófico no conceito de coerência. E o que McGrath chama de inteligibilidade são exatamente os padrões ordenados em cada nível da realidade que cada ciência consegue estudar. E Doiverd diria que essas estruturas de inteligibilidade estão lá porque existe a lei divina. Então, eu diria que Doiverd tem uma tese filosófica que vê algo das mesmas coisas que McGrath vê, mas McGrath vê como cientista e teólogo. Então, a gente precisa fazer um trabalho de tradução, mas existe muita compatibilidade. Agora, a gente, finalizando, o que é sentido, então? Que era a questão principal que a gente levantou. A pergunta pelo sentido ou pelo significado é a pergunta, creio eu, por uma teleologia. É uma pergunta pelo destino das coisas. O porquê não é o porquê nesse sentido. É o porquê como o destino das coisas. E a gente precisa trazer essa questão de volta. Embora McGrath não goste tanto de usar esse termo, ele tem trabalhado muito com esse termo em alguns de seus livros. Doiverd também não gosta desse termo, mas, enfim, é uma questão que a gente precisa enfrentar e pode colocar a gente em conversação com outras tradições de pensamento, como a tradição católica. Compreender o mundo então, atenção, orientar-se existencialmente e também orientar-se no pensamento. O que significa encontrar o sentido? Não é encontrar uma explicação, é encontrar uma direção. Isso é muito claro nos dois autores. Encontrar o sentido é orientar-se na realidade. É você saber aonde você está em relação a uma certa referência absoluta e para a qual não apenas você deve ir, mas toda a realidade escoa nessa direção. Esse telos, essa finalidade é a nossa casa, para usar a linguagem de Polanyi. A gente vai se sentir num lar na medida que a gente descobre que a realidade toda se dirige nessa direção. E, conclusão, para que serve, entre aspas, o sentido? Então, isso é uma pergunta que eu até gostaria de ouvir opiniões. Poderia o sentido revelado, e para McGrath o sentido é revelado, fertilizar tanto a vida pessoal como as ciências, fornecendo um foco teleológico? Então, isso é uma pergunta que precisa ser feita. O McGrath diz que esses conhecimentos são todos complementares, eles devem ser tecidos para a gente encontrar ou reconhecer o sentido claro do mundo. Mas o que significa tecer a relação entre os vários campos onde há essas várias inteligibilidades com o sentido revelado, se o sentido revelado é um destino? Porque é isso que ele propõe, que a gente faça um tecido integrando isso tudo. Então, para mim, parece óbvio que o resultado dessa linha de raciocínio é de que a gente deve utilizar uma abordagem teleológica no diálogo transdisciplinar e no pensamento sobre como as ciências se integram e como elas se integram existencialmente, qual é o lugar delas do ponto de vista existencial. Então, isso é uma conclusão, eu acredito, é uma inferência, tanto do que McGrath diz quanto do que Doiverd diz, mas aqui eu apresento como pergunta, porque isso é controverso. Falar de teleologia em vários campos hoje é controverso e pode parecer uma imposição de cima para baixo. Então, enfim, eu queria levantar essa questão, porque essa questão me interessa bastante, espero que interessem outros aí. Muito obrigado.